Estrutura aqui dentro de um lugar assim. Só não pense que a Raquel vai se contentar em viver numa cidade como essa. A vida de Jó. Minha posição é zagueiro e volante. Minha posição é atacante. Cada minuto que chega você tem um sonho, tem uma cara de falar. Então, e agora lá, vamos completar a família. Esse cara aqui, ele consegue ter o sonho dos nossos filhos aqui de cima. A maneira como se diz o irmão, para onde você pode marcar, Eu acho que o Tommy está se matando. Como se vê com 48 anos? não me vejo com 48 anos. Tô surpreso por ter chegado até aqui. Hoje, 11 da noite. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Vocês precisam fazer mudanças antes que a sua situação piore. Os dois usam um ao outro para justificar o excesso de comida. Episódio inédito. Vamos conferir mais essa luta contra os quilos mortais. Como que vocês estão, gente? Todos bem? Vamos louvar o Senhor, né? Oi, Carlos. Tudo bem com você? 11 famosos aceitaram encarar. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Amém? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Vamos louvar o Senhor, né? O louvor da Maris Consolador. Eu tô bem, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, oh aleluia, Jesus. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Aleluia, Jesus. Juntos me fazer viver. Aleluia, Jesus. Consolador, não sai daqui. Sinto tudo
Perdoa o meu coração. Perdoa, Jesus. As vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, Espírito Santo, não sai daqui. Sinto um vazio, alma chora. Se tu sair, é verdade, Deus. Consolador, não sai daqui. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Rosa, você tem certeza que viu esse homem deixando escapamento? Com esses dois olhos da eternidade comigo. Pensa. Essa chuva é bastante. Vamos orar, né? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, louvado, exaltadas o teu nome, Jesus. Tu és digno da honra, da glória, do louvor, da adoração. Tu és aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Não há outro além de ti, Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Glorificado, exaltadas o teu nome. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Eu te rendo todo louvor, toda glória, toda adoração. Eu te dou, Pai, toda a honra, Deus, a ti, toda a glória ao Senhor. Nessa tarde, Deus, eu me coloco diante de ti em oração, para orar pela tua igreja, para o teu povo. Deus, nós precisamos da tua presença, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ser despertados, orientados pelo poder da tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, pelos hospitais agora. Cada vida, Deus, que se encontra, Deus, desenganada pela medicina, como tu fez na minha vida, Deus, há 5 anos atrás, mudando o quadro de morte para o quadro de vida. Eu oro, Deus, para que cada pessoa, Deus, que se encontra acamado no leito de hospital, Deus, possa ser curada em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, dá oportunidade de vida a este homem, dá oportunidade de vida a esta mulher. Oh, Pai querido, Pai amado, oro também pelas crianças que se encontram na incubadora. Quantas criancinhas agora, Pai, precisando do teu fôlego de vida, porque está respirando através do aparelho, através, meu Deus, de coisas, Deus, porque
está debilitado, está debilitada, precisando da tua ajuda. E eu oro, Deus, agora, aonde tiver uma criança, Deus, que o Senhor possa fazer de encontro a estas vidas e trazer vida para esta criança. Sopra o teu fôlego de vida, Jesus. Sopra o teu fôlego de vida, Jesus. Dá oportunidade de vida, Senhor, a estas crianças. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor venha fazer um milagre, Deus. Vai nos hospitais, Pai. Visita cada vida, cada família que necessita da graça, da misericórdia do Senhor. Visita aquele também, Deus, que nem te conhece, nem sabe quem tu és, mas que precisa da tua ajuda neste momento. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu oro também por todos aqueles e aquelas que se encontram na prisão. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia, Deus, desta pessoa. Não deixe essa vida morrer, Pai, para sempre. Faz na vida dele, faz na vida dela como tu fez com Paulo. Por mais que preso, por mais que estava na prisão, ainda o teu nome era glorificado. Ainda, Deus, o nome do Senhor era manifestado naquele lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda os missionários, ajuda as missionárias que faz a obra, Deus, que vai de encontro a essas pessoas, aonde elas estão se encontrando agora, precisando de materiais, precisando de comida, precisando, meu Deus, até mesmo de outras coisas, meu Deus. Em nome de Jesus, levanta pessoas, providencia, Pai. Ajuda, Senhor, dá livramento de morte. Quantos missionários e missionárias fora do Brasil, fazendo a tua obra, sendo perseguido, sendo perseguida, passando fome, passando frio, mas o Senhor é Deus, Pai, que tem cuidado dos teus. Eu peço em nome de Jesus, cuida deste jovem, cuida desta moça, cuida deste homem, cuida desta mulher. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nós também, Pai, colocamos diante de Ti todas as crianças da África, e não só da África, mas de todo o Brasil, do mundo inteiro, que precisa, Pai, da Tua ajuda, que passa fome, que passa frio, que está sem abrigo, sem casa, meu Deus, sem pai, sem uma mãe, sem ninguém, Deus, perambulando por aí. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia. O Senhor é Deus, Pai, que pode ajudar os teus filhos. O Senhor é Deus, Pai, que pode ajudar as tuas filhas. E nós oramos agora, Pai, aonde tiver uma criança que está precisando de ajuda, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória sobre estas vidas, sobre estas crianças. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ajuda o teu povo, ajuda, Senhor, a tua obra a crescer. Aleluia, glorificado, exaltadas o teu nome. Oh, Espírito Santo, nós colocamos diante de Ti em oração também, Pai, cada um, Deus, que se encontra afastado do Evangelho, afastada do Evangelho, Deus, que se muitas das vezes altitula como desviado e desviada da presença do Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Espírito Santo que consola, que convence o homem do pecado, da justiça, faça, Deus, de novo o que Tu fez antes na vida desta pessoa, que esta vida venha voltar para a Tua presença enquanto ainda, meu Deus, tem tempo, enquanto ainda o Senhor, Pai, está perto. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, vai de encontro a estas vidas, vai de encontro a este homem que está afastado, Deus, da Tua presença, vai de encontro a esta mulher, Deus, que se encontra afastada da Tua presença.
e traz de volta, Senhor, traz de volta para a tua presença. Oh Deus, quantas vidas necessitando, precisando do teu afago, precisando da tua ajuda, precisando do teu amparo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Deus, que aonde estiver agora alguém, Deus, precisando da tua mão, Deus, que a tua mão poderosa possa fazer de encontro a estas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por almas, que almas venham se converter, que almas, Deus, venham conhecer o Evangelho, que almas venham, meu Deus, voltar para Ti, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor é Deus que pode trazer as suas almas para perto de novo da Tua presença, para perto de novo do Senhor. E esta é minha oração a Ti, Pai, crendo no milagre, crendo na resposta. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. A paz do Senhor, Carlos. Amém. Que Deus esteja contigo também, tá bom? Amém, gente. Amém. Curte a live. Compartilha. Quando você curte a live não cai, né? Ou não trava. Tá bom, gente? Então, por isso que eu peço vocês para curtir a live. E também sempre a live acaba que quando você curte, manda para outras pessoas, né? Não sei se fala caia, né? Ou, enfim, mandando oi, viu? A irmã aí, né, falou o nome dela. Edja. Enfim, a minha língua enrola, gente, quando eu falo. Mas é a irmã aí abençoada para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Vamos lá. Hoje eu fiz uma live cedo, falei sobre a palavra de Deus, né? Que se encontra em Apocalipse capítulo 22. E dei continuidade, né? Que nós paramos na live antes de ontem, se eu não me engano. Ontem mesmo, né, gente? Eu não consegui fazer live à noite. E aí eu fiz uma live cedo hoje, eu acho que era 9 horas da manhã. E preguei, né? O versículo 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Só que, como tem muitas pessoas que me acompanham e pode estar entrando só depois das 3 horas da tarde, eu vou estar falando novamente aquela parte, né, que muitos não escutou ontem, porque eu preguei Apocalipse 22, do versículo 6, né? Não, do versículo 12, né? Como é que foi? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né, gente? Do versículo 6 até o 12, não foi? Ou 14? Enfim. E hoje é do versículo 15 em diante. Tá bom, gente? Amém? É isso mesmo, né? O Caio aí perguntando, né, se eu sou evangélica ou católica. Eu sou evangélica. Sou cristã, né? Amém, irmão? Já fui católica um dia, mas hoje não sou mais. Tá bom? Hoje eu congrego numa igreja cristã. Para a glória de Deus. Tá bom, gente? Aí, ó, tá vendo? A irmã aí tá falando que não achei a senhora pela manhã, tá vendo? Então, vamos falar, né? A programação da live aí. Continuando, tá bom, gente? Então, olha o versículo 15. Vamos ler, ó. E é assim, ó. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 15 em diante até o 21. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu preguei isso mais cedo, mas vou pregar de novo, porque é um assunto muito extenso. Tem pessoas que leem isso aqui e não entendem muito,
mas precisamos pregar o evangelho com entendimento e com conhecimento. E claro, né, gente, com graça. Paulo falou, né, na palavra de Deus, que não cresceis somente no conhecimento, mas também na graça. Na graça e no conhecimento, os dois têm que andar ligados. É um conjunto, né? Para a glória de Deus, ó. Ficarão de fora os cães. Por que a Bíblia se refere cães aqui? Eu quero que vocês entendam isso aqui. Quando a Bíblia fala ficarão de fora os cães, não está falando do animal que é cão, né? Um cachorro. Quando a Bíblia se refere, todas as vezes que ele vai se referir a cão ou cães, enfim, é para pessoas que rejeitam a palavra dele. A Bíblia também diz, né, que não podemos jogar pérolas aos porcos. Porque quando se refere também ao porco, não está falando do porco animal, né? Que, enfim, vocês estão entendendo? Mas está referindo de alguém que rejeita a palavra. Então, todas as vezes que a Bíblia se refere a cães ou a porcos e tantas outras palavras, né? É pessoas que rejeitam a palavra, que não vai crer de jeito nenhum, e quando você prega ainda te xinga, te bate, quer até te matar. É disso que a Bíblia está falando. Então é essas pessoas que estava referindo aqui, ó. Ficarão de fora os cães, digamos, ficarão de fora todos aqueles que rejeitam a palavra. Lá em João, capítulo 12, versículo 48 diz: aquele que rejeita as minhas palavras, esta mesma palavra há de rejeitar ele no grande dia do juízo final, né? Essas são as palavras de Jesus, o próprio Jesus falando que quem rejeita a palavra, essa própria palavra que ele rejeita hoje, ou ela, né, vai estar rejeitando ela naquele grande dia. Então é sobre isso que esta parte está falando, tá bom, gente? Ó, aí continua: e ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Outra parte também que pega muita gente. Obrigada, viu, irmã? Deus te abençoe. Ó, todas as vezes também que a Bíblia fala sobre feiticeiros, muitos não acreditam em feiticeiro, mas existe. O que é o feiticeiro, Ana? Ou a feiticeira? Aquele ou aquela que pratica o feitiço. O que é um feitiço? Feitiço é uma obra má contra alguém, ou contra até mesmo uma família, ou contra até mesmo uma nação, contra até mesmo uma cidade, enfim. Cada trabalho, né, que eles fazem é determinado a um rumo, a um propósito. Eles têm um propósito de destruir vidas. Às vezes é uma vida, mas às vezes é vidas, milhares de vidas. E o que acontece com essas pessoas? Vão ficar de fora, não vão entrar no reino de Deus, não vão estar com Deus morando no céu. O que reserva para eles? O que é reservado para essas pessoas? Aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que são feiticeiros, que praticam obras más. O que está reservado para eles são um lago de fogo e enxofre, que mais conhecido como inferno. Então, gente, quem pratica obra má é feiticeiro, diz a Bíblia. Então tem gente que fala: não acredito nisso, né? Respeita cada religião e tal e tal. Respeita o seu posicionamento, mas diante da palavra eu preciso pregar. E diante da palavra, os feiticeiros existem, o mal existe, esse povo que faz obra ruim, obra má, existe. E como que o feitiço não pega numa família ou numa vida, seja em mim, seja em você? Como que não vai pegar? Só não pega uma obra ruim em alguém quando ele coloca a sua vida em posição com Deus. Quando ele faz Deus o seu escudo, a sua rocha, o seu firmamento, a sua proteção. Lá no Salmo 91 fala que ele é o nosso esconderijo. Ele é aquele que nos esconde, ele é aquele que nos protege, ele é o nosso escudo forte.
Então, quando você tem Deus na vida, quando você tem o Senhor Jesus na sua vida, você está protegido por causa dele, porque é ele que está vendo toda a obra oculta que faz contra ti, que você nem sabe que estão fazendo, que estão querendo mexer, né, na sua vida para poder destruir, às vezes, a sua família, a sua casa, enfim. E o Senhor, né, cuidando de você, por você estar fazendo a obra, por você crer nele, pregar sobre ele, falar para outras pessoas para crer também neste mesmo Deus, ele te protege. Ele está cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando da sua casa. Tá entendendo isso aqui? Então, gente, existe sim, viu? Feiticeiros. Ó, e os que se prostituem? Outra parte também que pega muita gente. Tem pessoas que quando a Bíblia fala sobre as prostitutas, né, ou quem prostitui, acha que é só aquela que vai rodar a bolsa na esquina. Aquela pessoa, né, que para poder alguém usar o corpo dela, o corpo dele, precisa pagar. Mas não é sobre esta prostituta que Deus está falando. Todas as vezes, você pode ler no Velho Testamento, livro de Êxodo, Levítico, Isaías, tantos outros livros. Todas as vezes que Deus se referia ao povo como prostitutas, meu povo virou prostituta, ou meu povo se prostitui. O povo rejeitou a Deus e começou a colocar outros deuses dentro da vida dele. Adorar às vezes a Baal, adorar às vezes um bezerro de ouro, né? Como aconteceu naquele tempo que Deus levantou Moisés e Arão. E aí Moisés não estava lá no meio do povo, e Arão fadigado, cansado com aquele povo. O povo falou assim: nós queremos um Deus. Nós queremos um Deus. E aí acabou que fez um bezerro de ouro, né? Com suas joias, com os seus ouros que eles tinham. Olha pra você ver. E todas as vezes que Deus se refere a pessoas prostitutas ou prostitutos, ou aqueles que se prostituem, é aquele que larga ele de lado e coloca outra coisa no lugar dele. Isso para Deus é chamado de prostitutos. Tá entendendo, gente? Não tô falando, né, que aquele que coloca isso como profissão para ganhar dinheiro, ganhar o pão, enfim, que é certo. Não é sobre isso aqui que eu tô pregando. Aquilo é errado, cada um vai gerar sua consequência ali, mas muitos que faz isso nem conhecer palavra conhece, nem conhecer Jesus conhece. Eu sei, tem prostituta que converte, prostituto também que converte, glória a Deus por isso. Mas tem, quando a Bíblia fala, se refere, ficarão de fora todos aqueles que prostituem, está dizendo referente a todos aqueles que abandonam a Deus. Todos aqueles que colocam Deus de lado e começam a ir para outros caminhos. Seja o diabo, tem pessoas, né, que adoravam a Deus, servia a Deus, fazia a obra de Deus, e hoje já escancarou, até mesmo na internet: não, agora eu adoro o inimigo, agora eu sirvo ele, agora ele é meu Deus. Tipo assim, não é assim que acontece muitas das vezes? E às vezes é aquela pessoa que teve uma conversão atrás, mas não continuou na presença. Essa pessoa para Deus é como se ela fosse prostituta, porque ela largou a Deus. Porque Deus, gente, a figura do Senhor ali é representado como noivo, né? O Senhor Jesus é o nosso noivo, e ele vê a igreja, porque a igreja não é parede, a igreja é gente, e ele compara a igreja como noiva dele. Então, quando você larga o noivo, você está se prostituindo para ele. Quando você começa a adorar o inimigo, quando você começa a adorar outros deuses, quando você começa a acreditar em outras coisas, né? Muitas pessoas não é escancarado o inimigo, mas começa a falar que é médium, que é não sei o que é espírita, que é não sei o que lá mais. Isso é abandonar a Deus.
começa a falar assim que é uma pessoa que acredita só na filosofia, ou só na sociologia, ou só na medicina. Tá entendendo, gente? É isso que a Bíblia está dizendo. Continuando, ó. E os homicidas. E outro assunto também aqui que eu quero falar com vocês. Tem pessoas que pegam essa palavra e acham que é só na questão do homem, né, ou a mulher que mata o outro. Mas não é só sobre isso. Vai ficar de fora os homicidas, é todo aquele que mata alguém, sim, mas é todo aquele também que quer tirar a sua própria vida. Eu peguei aqui mais cedo o exemplo de Judas. Judas, gente, andava com Deus, comia o pão junto com Deus, estava ali o tempo todo com Deus, porque Jesus representava Deus também na terra. Ele era homem, mas também ele era Deus. Ele representava o Senhor na terra. E o homem, gente, começou a trair Jesus por 30 moedas de prata. E quando você for ali olhar a história de Judas, e quando ele teve a oportunidade de ir até Jesus para se arrepender, tipo, ter uma conversa com Jesus ali e falar assim: ô Senhor, eu te traí por 30 moedas de prata, eu tenho roubado, né, o dízimo, porque tudo indica, a palavra indica que ele era ladrão já. Falar com Deus: não, eu tô roubando até agora, me perdoa. Mas sabe, o homem é tão ruim, que ele falou, ele decidiu tirar a sua própria vida. Eu já falei com vocês também uma live que tem uma diferença muito grande de arrependimento em culpa e remorso. Culpa e remorso te arrebenta, te entristece, te mata. Mas arrependimento não. Arrependimento é algo que você reconhece o seu erro, você começa a abandonar os seus erros, mas você é livre do que te aprisiona, do que você é presa. Mas não é algo que fica ali te matando de culpa, de remorso. Arrependimento é diferente disso. Em nome de Jesus, eu quero que vocês entendam isso aqui. E tem muitas pessoas, hoje em dia, que elas não matam o outro, mas elas matam a si mesmas. Como que é isso, Ana? Me explica. Eu vou te explicar, filho. Eu vou te explicar, filha de Deus. Entenda isso aqui. Há muito tempo atrás, já falei com vocês um pouquinho do meu testemunho, que eu já fui muito depressiva. Eu já sofri muitas etapas de depressão. Gente, eu era tão perturbada antes de conhecer Jesus, e até depois que eu conheci Jesus, um período de tempo, porque libertação não é assim, ó, não é passe de mágica, não é estalaco de dedo, a coisa é séria. Você precisa aceitar o amor de Deus para você ser liberto, mas eu não aceitava o amor de Deus até um tempo atrás. E eu sofri terrivelmente, gente. Eu já falei com vocês aqui, foram várias e várias tentativas de tirar a minha própria vida. E isso entristece o coração de Deus. Quando você entende a palavra, você para de fazer isso. Não é desmerecendo a sua dor, se tem alguém aqui que sofre isso. Não é desdenhando, rejeitando, como se não fosse nada. Não é isso, filho. Não é isso, filho. O que eu quero te dizer é que o Senhor, Ele se importa com a sua dor. O Senhor, Ele não quer que você fique angustiado, triste para sempre. A Bíblia diz, né? Homens de Deus que teve esses sentimentos de angústia profunda. Para não falar essa palavra aqui com D para a live não cair. O Elias foi um desses. E o homem era cheio de autoridade. O homem, não faltava a presença de Deus na vida dele. Não era pecado, não era coisa que ele estava cometendo. Mas só, gente, que o que acontece com as nossas vidas? Nós é tomado pelo medo. Às vezes nós é tomado pela culpa, tomado pelo remorso do passado, do que eu fiz, do que fizeram comigo, da rejeição. E sabe o que aconteceu com Elias?
O homem, gente, tinha sido usado. O homem falava assim, que desça a chuva do céu e descia. Deus fazia conforme a palavra dele, de tão autoridade que o homem tinha. Só que aí vem uma afronta, né? Vem tipo uma ameaça, digamos assim. É uma ameaça, né? A Jezabel fala com ele, a representante ali, como se fosse uma presidente, sei lá, uma pessoa de alto nível, né? Aí a mulher começa a falar assim: eu quero a cabeça dele, eu quero que ele morra. Aí, através dessa conversa de ameaça, Elias se esconde dentro de uma caverna, quer largar ministério, quer largar tudo, desistir da vida, desistir de tudo do que Deus tinha com ele para fazer na vida dele ainda. Olha para você como que isso é forte, em nome de Jesus aqui. Muitas das vezes alguém está passando por uma angústia, uma tristeza profunda na alma. Não é ausência de Deus, não é ausência de presença de Deus, não é pecado, está vivendo em pecado, não. Muitas das vezes isso é porque a pessoa é tomada pelo medo, tomada pelo culpa, pelo remorso, pelo que fizeram com ela, pelo que fizeram com ele. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você entenda isso aqui, filho. Eu quero que você entenda isso aqui, filha. Deus quer te curar hoje. Se você crê, Deus pode te libertar nesta live. Porque o poder de Deus não é limitado somente na igreja, somente com a imposição de mãos, não. Você não precisa ir lá no Valdemiro, né? Tem gente que fala: se eu for na igreja tal, eu vou ser curada. Se eu for lá no fulano tal, no profeta tal, eu vou ser curada. Não. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer em Deus para Ele te curar. Às vezes Ele vai te curar dentro da sua casa. Às vezes vai te curar você andando na rua. Você nunca mais vai ter esse sentimento de dor. Você nunca mais vai ter esse sentimento de tristeza. Quando você entender a verdade que liberta. A Bíblia diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Edja, muito obrigada, viu, irmã, por ajudar a live. Em nome de Jesus Cristo, gente, vamos parar com isso, com essa. Daqui a pouco eu vou falar da idolatria, que a gente coloca pessoas maior do que Deus na nossa vida. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda, eu vou falar só mais um pouquinho disso aqui, porque o que mais tem acabado com vidas é a pessoa tirar a sua própria vida, matar-se a si mesmo. Gente, isso é uma tristeza grande. Quem aqui tem visto algumas notícias que infelizmente a gente acaba ouvindo, vendo, por causa das informações, né, da internet, das redes sociais? Quem aqui viu que um pastor tirou a sua vida? Quantas notícias a gente vê todos os dias, que pastor tal, que fulano tal, missionária tal. Gente, isso é muito sério. Como que alguém que conhece o Deus Todo-Poderoso pode se encontrar desta maneira? Eu não estou aqui, gente, desdenhando, jogando fora, como se o seu sentimento não importasse. Não é isso, filho. Não é isso, filho. Eu estou falando contigo, em nome de Jesus, que Deus importa com você, mas Ele quer tratar o seu sentimento. Ele não quer que essa tristeza tome conta da sua vida, que essa angústia profunda tome conta do seu equilíbrio, do seu domínio próprio. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, e todo aquele que tira a sua vida está com falta do domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. E o mais, gente, terrível, o mais que dói o coração de ver, são comentários falando: isso é falta de Deus. São comentários falando: agora já está no quinto dos infernos. Olha, você vê cristão que diz que crê na palavra, condenando alguém que nem tem poder para isso. Nem o próprio Jesus
condena ninguém, fala com ninguém para ir para o inferno, porque vai chegar o grande dia dele ser juiz na terra, das línguas dos povos e das nações. Ainda Jesus faz um papel que muitos não fazem, que é ser advogado, é defender a causa do irmão, é defender a causa da igreja. Mas muitos se colocam em posição de juiz, de ser aquele que condena, que lança no fogo do inferno, que esse é merecedor do inferno, que esse vai pro inferno, essa não tem mais jeito, misericórdia desse homem, esse homem tem que morrer. Meu Deus, gente, pelo amor de Jesus Cristo, pessoas que dizem que conhecem Deus. Aí, ó, muitas das vezes as pessoas estão passando por algo e chegam nesse ponto por falta de empatia, sim, falta de amor pela alma. Porque muitas das vezes vai conversar com alguém e essa pessoa vem cheia de julgamento. Quando alguém, gente, está no auge da sua dor, ela não quer sermão, ela não está podendo escutar sermão, coisas que machucam mais a alma dela. Ela precisa ser tratada. Por mais que algumas palavras vai doer até um certo ponto, mas palavra de Deus, filho, filha de Deus, ela dói no começo, mas o final é cura. Me explica isso. Eu só creio. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como se fosse a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da alma, do espírito, da junta das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração nosso. É a palavra de Deus que fala. A palavra de Deus tem este poder. Então, quando Deus usa alguém para falar para alguém a palavra dele, ela vai entrar dentro da alma, ela vai entrar no espírito da pessoa, ela vai entrar dentro da junta das medulas, ela vai tirar a desestrutura daquela pessoa muitas das vezes. Mas só que ela vai equilibrar os pensamentos e as intenções do coração. Aquela pessoa vai ser liberta. Porque a Bíblia diz lá em João 8:32, né? João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é quem, gente? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. A Bíblia diz lá no João capítulo 1, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo veio, né, em carne e habitou entre nós. O próprio Jesus foi a palavra que foi manifestada aqui na terra, gente. A palavra de Deus, ela foi manifestada em pessoa, em carne, em humano. Jesus veio como homem, com toda a fragilidade, com todo o processo de vida, mas só que para mostrar para nós também que nós conseguiríamos vencer as batalhas da vida. É verdade, Edja. Jesus não veio para condenar. Quem somos nós para mudar isso? Nós não somos nada. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, o que nós seríamos? Nós não seria nada, gente. Mas graças damos a Deus pela sua misericórdia ter nos alcançado. Entendeu aqui, né? E ficarão de fora todos os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas e os idólatras. Agora eu vou falar sobre isso. Tem pessoas que quando a Bíblia fala de idólatra, eles acham que é só o povo católico que adora imagem. Mas não é só sobre isso que a Bíblia vai dizer. Todas as vezes também que a Bíblia vai referir-se à idolatria ou idólatras, é todos aqueles que largam Deus para adorar outras coisas. Tem pessoas que não adoram imagem, mas é declarada que adora Satanás.
Tem pessoas que não adoram imagens, seja de pedra, pau, seja lá de que for que foi feito, papel, mas elas adoram pessoas. Um cantor sertanejo, um famoso da internet, um jogador de futebol, isso também é idolatria. Tudo que você coloca no teu coração primeiro se torna o seu ídolo. Você se torna idólatra daquilo. Tem pessoas que não adoram nada disso, mas adoram o seu carro. Não vive sem o seu carro. Não vive sem o seu dinheiro, sem a sua casa. Sem ele. Tem gente que é idólatra de si mesmo. Tem gente que cuida tão bem do corpo, e nada contra quem cuida do corpo, glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que pegam o seu corpo para adorar. Isso também leva a pessoa para a ruína. Começa a fazer dele o próprio Deus. Já viu gente falando eu sou Deus? Às vezes não fala assim com essas palavras, mas fala assim, eu sou o cara, eu sou demais, que não sei o que. Já viu aquele ditado totalmente demais? A pessoa se torna uma pessoa assim. Verdade, gente. O trem tá seríssimo. Eu vou mais profundo agora. Tem gente que não adora a imagem, mas tem gente que adora o filho. O filho é tudo. Cuidado com isso. Eu não tô falando que você não tenha que amar o teu filho. O problema aqui que eu tô falando, não pode amar o teu filho mais do que Deus da sua vida. Eu vou mais profundo agora. Tem pessoas que amam mais a esposa, a sua mulher, do que Deus, ou vice-versa. A mulher ama mais o marido do que o próprio Deus do marido. A idolatria é tão grande que ela não deixa o homem sair nem para comprar um pão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, gente. Tem pessoas que colocam o animal maior do que Deus. Tem gente que coloca, gente, o celular maior do que Deus. Tem isso, Ana? Tem. Pessoas conhecem a Bíblia assim. Infelizmente. É só Deus na vida. É só Deus na causa. Eu queria ver o seu. Aí continuando aqui, ó. E qualquer que ama e comete a mentira. Tem pessoas que amam a mentira, Ana, assim. Isso aqui é o pior. Tem gente que mente todo dia, assim. Ama fazer isso, adora praticar isso. Isso virou tipo um hobby, né? Digamos assim, na vida da pessoa. E Deus não agrada disso. Deus não gosta de pessoas que cometem isso. Não. Continuando, ó. Eu, Jesus. Eu quem? Que tá falando isso aqui? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
Quem é a fonte da água da vida? Jesus. A Bíblia diz lá no livro de João que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus vai te levar até Deus, até o Pai. Não tem como nós entrar no céu sem Jesus, sem reconhecê-lo. Como é que eu faço isso, Ana? Confessando com a boca. A Bíblia manda você confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz também que você precisa crer na palavra de Deus, você precisa crer no testemunho dele, que ele morreu na cruz para te salvar, que ele derramou o teu sangue puro no Calvário, na cruz do Calvário, para te libertar, para te salvar. Tá bom, Kathleen, eu vou orar por você. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te libertar deste mal, em nome de Jesus. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Já viu as 10 pragas do Egito? Vai vir sobre estas pessoas que tira a palavra. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Porque eu testifico ao 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, aquele que acrescenta e aquele que tira, aquele que acrescenta, vai acontecer o que com ela? Ele vai, Rosa. Ele vai voltar sim. Deus fará vir sobre ela as pragas que estão escritas neste livro. Eu também queria ir com ele, mas ele não vai querer. Se você crê, Kathleen, você pode ser curada, liberta agora, em nome de Jesus. Eu posso ir. Eu tenho meu pai para cuidar. Em nome de Jesus. Ele nunca vai. Ele é nada com Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Deus pode te ajudar. Só você crer nele. Jesus pode te ajudar. Só você crer nele. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Toda pessoa também que tira. Por isso que eu não posso deixar de pregar, gente. Por isso eu não posso ficar passando por cima de algumas coisas para que a minha live cresça ou porque a minha live dê ibope. Porque se você for olhar hoje em dia as lives que bomba, que tem mais de 1000 pessoas, 1K, 2K, sei lá, que bomba sempre, que tem pessoas mandando até mesmo o valor, né, no PX, para não falar essa palavra lá e não cair. Você vai ver lá a pessoa falando: eis que o Senhor manda te dizer isso. Não adianta eu começar a pegar aqui, a Kathleen, e falar: eis que o Senhor manda te dizer, sendo que eu não estou mandando dizer nada. Dentro da palavra, o que eu posso falar para ela e para todos que estão aqui, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode te ajudar se você crer, se você ter fé, se você buscá-lo de todo o coração, como diz o livro de Jeremias, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ele vai te ajudar, mas tem um processo aí que é seu, é de nós fazer e não de Deus. Deus não é obrigado a fazer nada. Ele faz conforme quando você obedece a sua palavra. E quando você obedece a sua palavra, automaticamente ele vem com a graça dele, com a misericórdia dele. E a Bíblia fala, né, que não é nós que vai correr atrás de bênção, mas é a própria bênção de Deus que corre atrás de nós. A congestão nasal atrapalha sua
Tá vendo o que ela tá falando aqui, ó? Estou com agonia sem chão, tenho chamado, mas tá difícil. E eu estou pregando há um tempinho atrás aqui, Kathleen, não sei se você estava falando sobre isso, que o Senhor Jesus, Ele não chamou nós para ficar angustiado para sempre, pro resto da vida. Eu não estou falando que você não vai ter momentos de tristeza e de decepções e de angústias na vida, porque você está na terra e a terra é perecível. O próprio Jesus falou, ó, o mundo teria muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Então, se nós está ainda no mundo, vai ter aflição, mas não significa que você tem que ficar com aquilo continuamente, e até mesmo pessoas com sentimentos de morte, de tirar a sua própria vida. É isso que eu tenho falado aqui, Kathleen, que não podemos ter esse sentimento. Quando esse sentimento ou pensamento começa a tomar conta da nossa vida, tirar a nossa estrutura, tirar a nossa paz, é hora de correr para Deus. E tem pessoas que têm Deus na vida, não é falta de Deus. Só que tem pessoas que não têm o entendimento aprofundado da palavra para ser liberto ou liberta disso. Eu usei a parte que o próprio Deus fala lá no livro de Judas. Judas andava com Deus, andava com o Senhor Jesus. Judas não se arrependeu. Tem uma diferença, Kathleen, de arrependimento com culpa, remorso, coisas que te destrói por dentro, destrói a sua autoestima, te coloca para baixo, te coloca triste. Tem uma diferença grande. Arrependimento, você reconhece o erro e você abandona o erro e é livre daquilo, tudo que aconteceu, que fez, e começa a viver uma nova vida. Mas quando você entra no processo de culpa, de remorso, isso te destrói. Não consegue ser livre, você muitas das vezes fica preso naquilo. Só que o Senhor Jesus, Ele não nos chamou para ser preso. Ele nos chamou para ser livre, para a glória dEle. E o Senhor Jesus, quando Ele se refere a Judas, Judas preferiu enforcar-se. A Bíblia fala claramente. Ele falou assim, eu vou ali me enforcar. E quantas vidas hoje, tirando a vida por meio da corda, querendo tirar sua própria vida? Às vezes não é uma corda, mas é remédio. Às vezes não é remédio, mas é uma... começa a se cortar, né? Pode ficar falando isso aqui, a live cai. Mas em nome de Jesus eu quero que vocês entendam. Jesus não nos chamou para viver isso. Jesus nos chamou para ser livre. Já contei aqui também, Kathleen, um pouquinho do meu testemunho. Alguns anos atrás, eu era perturbadíssima. Eu tive vários processos de depressão. Eu tentei muitas e muitas vezes tirar a minha própria vida antes de conhecer Jesus e até depois que eu conheci Jesus. Porque eu falava assim, eu já aceitei Jesus, eu já tô na igreja, eu já me batizei, já tá tudo ok. Por que que essa angústia ainda bate no meu peito? Por que que eu sinto assim? E quando o Senhor Jesus foi me levando na tua palavra, Ele foi falando sobre isso. Ana, é diferente arrependimento com culpa e remorso. Culpa e remorso te arrebenta, te destrói. Mas arrependimento te livra, te faz livre. Arrependimento é você saber que errou, é você saber que fez coisas erradas, mas mudar de vida. Oh, Jesus. Guerra espiritual, pregar a palavra. Arrependimento é diferente da culpa. Eu vou amarrar seus pés com esse... A culpa te destrói. A culpa te mata.
mas arrependimento não. E quem convence o homem do arrependimento? A Bíblia fala claramente que é o Espírito de Deus. E quem é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é aquele que é chamado na Bíblia de Consolador. Primeiro ele vem para te consolar, para mostrar o amor de Deus na sua vida. E depois, o papel dele é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele te convence que você é pecador, pecadora. Ele te convence que você precisa de Deus, que você precisa se converter, largar os maus caminhos, se humilhar na presença de Deus, que você é dependente do Senhor, que você precisa do Senhor para viver. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. E ele te convence também do juízo. O que é o juízo? É entender a salvação. O que é o juízo? É entender o que é céu, o que é inferno, o que é salvação, né? Salvação, vida eterna, o que é condenação, morte eterna. É isso que o Espírito Santo faz. Entender a palavra, que tem algumas partes na Bíblia que é difícil de compreender, e é Ele que traz a revelação, é Ele que te ministra. Este é o papel do Espírito Santo, filha. Mas o Espírito Santo não vem para colocar a culpa em ninguém. Se você vive culpado ou culpado, é inimigo. Se você vive sendo ali com remorso do passado, do que te fizeram, do que você fez, digamos mais assim explicado, você não se perdoa, isso não é de Deus. Foi assim que eu comecei a ver. É mesmo? Amém, irmã. Eu creio nisso, viu? Eu creio nisso. Creio nisso. Mas o Espírito Santo, ele não vem para condenar, para te jogar lá no buraco. Não. O Espírito Santo, ele vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo vem para consolar a sua alma quando ela está aflita. O Espírito Santo vem te consolar quando você está em guerra na sua vida, no seu dia a dia. Ele é aquele que é o seu consolador. Ele vem para te consolar, para te dizer muitas das vezes: calma, vai passar. Isso é só uma fase. Isso é só um tempo. É isso que ele faz. Te lembrar das promessas de Deus, né? Uma das promessas de Deus é isso aqui que eu tô pregando, que ele vai vir buscar a tua igreja. Eu preguei isso aqui, né? Olha o versículo 12 do capítulo de Apocalipse 22. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Isso são palavras de Jesus. Eis que cedo venho. Tem muitas pessoas achando que tá tarde, né? Já era para ter vindo, tipo assim, né? E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Se o Senhor Jesus ainda não voltou, é porque nós não fizemos a nossa parte aqui na terra, de fazer a obra dele. E tem uma parte na Bíblia também que fala que ele demora, né? Alguns tempos, como se fosse demorado, né? Por tardio. Por que acontece isso? Porque ele não quer que muitos se percam, mas que todos venham a arrependimento. Então ele está dando tempo para cada um de nós se arrepender dos pecados, das coisas que a gente comete aqui na terra, para ele levar para o céu, ou para a gente até mesmo, né, morrer no Senhor, dormir no Senhor, como diz as Escrituras.
Às vezes, gente, eu sei que bate isso em qualquer pessoa, principalmente pessoas que têm uma vida com Deus. Já bateu isso, né? Algumas vezes na minha vida, mas o Espírito Santo falou comigo. Eu ficava assim, Deus, por que o Senhor não volta logo? Tipo assim, vem buscar a tua igreja, ansiando por isso, né? E o Espírito Santo falou comigo, tu não se importa com a tua família? Aí o Espírito Santo começou a ministrar dentro de mim todas as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, não conhecem as Escrituras a fundo. E começou a ministrar no meu coração isso. E aí eu entendi o porquê que o Senhor Jesus ainda não voltou. Por que Ele está dando tempo ainda de nós levar a mensagem dele, pregar sobre a volta dele. Jesus está voltando. Logo Ele vem. Humorista Cris Pereira, um dos grandes humoristas da atualidade. Foto dele na tela. O Legal pode colocar ali. Condenado a 18 anos de prisão. Não é fácil, viu, pregar a palavra de Deus. Kathleen, não é fácil. Mas amém pelas suas palavras, tá bom? O Ademir aí falando que é verdade. A Edja, né? Eu vou treinar seu nome, irmã. Em nome de Jesus, vai dar certo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus. Olha o versículo 20 e 21 para nós ler e finalizar e orar. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui termina, né? O que João escreve no livro de Apocalipse, por meio do Espírito Santo de Deus. As palavras de Deus são fonte de vida, gente. As palavras de Deus libertam. E tem uma outra coisa também, um assunto aqui que eu vou falar com vocês antes de estar orando. Tem pessoas que lê a Bíblia, interpreta ela de um jeito. Tem outras pessoas que lê a Bíblia, interpreta ela do outro. Mas tudo para a glória de Deus. Quando essa pessoa foge, a glória não é dada para Deus, aí é o perigo. Por que o Paulo fala, né, nas cartas dele, para nós crescer na graça e no conhecimento? O que é crescer na graça? Crescer na graça é você orar. Orar é o quê? Falar com Deus. É você ler a Bíblia, mesmo que você não entenda algumas partes. É você pedir o Espírito Santo que revela para você as partes que você não entende. É para você começar a jejuar, a buscar a graça. Isso é crescer na graça. Ter relacionamento com Deus, né? Tirar tempo. Sabe quando você tira tempo ali para às vezes assistir um filme, uma série? Eu tô falando, gente, é de tempo com Deus. Às vezes nós tem mania, né, de assistir 2, 3 filmes seguidos. Ali vai 4 horas, 6 horas do dia. Mas a gente não consegue, às vezes, ficar 1 hora na presença de Deus. Isso é errado. Você precisa tirar dias para ficar na presença de Deus. Se trancar mesmo dentro do quarto, né? No lugar ali onde você possa sentir a vontade, às vezes dentro da sua sala, do seu escritório, onde você estiver ali no lugarzinho melhor. Conversar com Deus, ler a Bíblia, sabe? Ter intimidade, gente. Você não tem intimidade muitas vezes com seu amigo, com seu esposo, sua esposa, né? Enfim, isso também temos que fazer com Deus. Tem gente que tira, né, dias às vezes para poder se cuidar, né? Seja lá pintar um cabelo ou cortar o cabelo, fazer as unhas, né? Mesmo que só não passa esmalte, mas tirar a cutícula, cortar, enfim, cuidar do pé, da mão, enfim. Mas não tira dia para estar com Deus, para fazer um jejum, seja de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tem gente que não consegue fazer jejum de 3 dias, né? Por causa da saúde. Só que um dia, gente, é assim.
Uma vez eu tava conversando com essa com desculpa, né? Digamos assim, não vou fazer jejum demorado demais não, que eu tenho medo de cair, morrer, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí, né, o Espírito Santo ministrou dentro de mim assim: filha, você tá com medo de morrer, mas o problema não é morrer. O problema é morrer sem mim. Desta forma, gente, eu escutei. Então tem gente que fala, eu não posso jejuar, e começa a colocar a culpa no remédio da pressão. Eu tomo um remédio de pressão, né? Pra quem não me conhece, eu tenho problema no coração, né? E a gente tem que tomar remédio de pressão todo dia. Tem pessoas que começam lá a colocar uma desculpa, eu não posso, que eu sou assim, sou assado. Gente, tudo que você faz pra Deus, Deus te honra. Eu não tô falando pra você atentar a Deus, ficar em coisas demoradas. Porque quando você vai entender sobre os jejuns, né, que os pessoais da Bíblia faziam, os homens de Deus, as mulheres de Deus, o próprio Jesus fazia, você vai entender. Quando Jesus vai pro deserto, tudo indica que ele não ficou sem água, ele ficou sem comer. Porque quando o inimigo chega perto dele, fala assim: se tu és mesmo filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus já estava 40 dias, né? 40 noites sem comer, mas não estava sem beber água. Porque ele, se tivesse sem água, falaria. A Bíblia não ia ocultar isso, gente. Entenda isso aqui. Então tem pessoas que querem ficar sem comer, sem beber 7 dias, 20 dias, tem sei lá quantos dias. Quando você vai também para a parte de Daniel, 21 dias, né? Você vai ver que ele não ficou sem comer e nem beber água. Ele ficou sem comer coisas boas, agradáveis a ele, tipo carne, né? Coisa gostosa que naquela época ele comia. E sem beber bebida forte, lá fala, é aquele suco de uva que era conhecido como vinho. Que não é esse suco de uva hoje em dia que o povo fala, não, vamos lá, né, comprar um vinho. O vinho hoje é cheio de álcool, cheio de coisa ruim. Você bebeu um copo, você já tá capelegando, caindo no chão. Ali se refere ao suco, né, da fruta, ali da uva. Era desta maneira. Em nome de Jesus, a Lia dando aí a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Lia. Então, gente, é muito sério, né? Tem gente que não interpreta a Bíblia e faz coisa demais. Tem gente que já foi parar até no hospital, né? Ruim, porque ali às vezes ficou 40 dias sem beber, querendo fazer, né, um jejum de 40 dias sem comer e sem beber nada de água. E se você for ler a Bíblia, você vai ter entendimento. O Espírito Santo é aquele que te expande para você entender. Gente, eu também, no comecinho da minha jornada com o Senhor Jesus, eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Quando Deus começou a levantar pessoas falando assim, vou usar você para pregar minha palavra. Eu falava, eu? Porque, gente, eu era uma das pessoas que mais era introvertida. Não conversava com ninguém. Quando eu ia conversar, saía tudo enrolado. Entende? Até nas escolas, quando era aquelas apresentações, né, na frente de falar, eu falava, eu não falo. Eu gostava de ficar atrás dos meninos, né, dos alunos. Por quê? Porque eu tinha vergonha, eu tinha timidez demais. Era uma coisa extrema. E o Senhor foi trabalhando nisso. Até para mim vir aqui para a internet pregar, demorou anos. Há 5 anos atrás, ou 3 anos atrás, se não me engano, um amigo meu falou assim, Ana, por que você não usa esse conhecimento que você tem? Você gosta de falar da palavra de Deus, você ama explicar, dar estudos, por que você não leva isso para as redes sociais? Eu falava assim, será? E fiquei nisso há anos. Por quê? Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha... sei lá, gente, enfim, não queria. Mas só que aí a partir, né, tem só 5 meses que eu faço live aqui na plataforma do TikTok. E aí Deus tem me usado, eu vejo muito testemunho de pessoas. Deus falou comigo, obrigado pela oração.
né? Muita gente entrou aqui na minha live pedindo oração por emprego, às vezes até mesmo para passar numa perícia, e Deus usou eu para orar, né? E graças a Deus, a glória de Deus, mas a resposta veio por meio da minha vida. Você precisa também, outra coisa que Deus está mandando dizer aqui, você precisa se permitir, se deixar, né? Se permitir Deus te usar. Porque Deus não usa ninguém que não quer ser usado. Por mais que Ele pode fazer isso, tá bom? Porque tem muitos que usam lá, né, aquela parte da mula que falou com Balaão, mas você não é mula, você é gente, tá bom? E ser humano, Deus trabalha conforme cada um deixa. Cada um deixa. A Bíblia diz, né, que o Senhor Jesus tá aqui na palavra de Deus. Eis que Ele bate na porta do seu coração. Se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Mas se você não abrir, Ele não vai arrombar, né? Tipo, chutar a porta e entrar lá dentro. Não. Jesus não faz isso. Quem prega isso muitas das vezes erra nisso, né? O irmão perguntando, você tá falando de qual cidade? Hoje eu me encontro na cidade de Capelinha, mas eu sou de Água Boa. Tá bom, irmão? Cidade do interior, né? Bem pequenininha. Mas glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Não faça jejuns demorados, coisas que também vai agravar a sua vida, a sua saúde. Mas faça também jejum. Não pegue isso como desculpa, né? Tipo, não vou jejuar não porque eu tenho problema de saúde, tá bom? Em nome de Jesus. A Sabrina aí também seguiu, né? Obrigada, viu, irmã? Deus te abençoe. A Edja, meu Deus, me ajuda a falar o nome dela. Obrigada por curtir a live, viu, irmã? Vamos orar, gente, para estar finalizando essa live. Todos os dias eu tô fazendo live aqui às 3 horas da tarde, tá bom? Algumas vezes, né, que eu não tô fazendo nada assim, aí eu entro também de manhã. Eu gostava muito, gente, de fazer live à noite. Só que a noite é muito bagunçado, só Deus pra ter misericórdia de nós. A gente até faz live na noite, mas é muita gente que vem aqui pra xingar, brigar, ficar quebrando pau, e eu não gosto disso, sabe? Enfim. Mas o Senhor Jesus que sabe de todas as coisas, né? Vamos orar? Aí ela falou que é assim mesmo. Tá bom, irmã. Então, glória a Deus pela sua vida. Vamos orar, gente? Deus, muito obrigada, Jesus, pela vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã que está aqui, por aqueles que passaram, já foram embora, por aqueles que escutou 2 minutos, 10 minutos, sei lá, 20 minutos. Aqueles também, Deus, que está aqui comigo, entrou depois de um período. Deus, eu quero colocar, Pai, apresentar a vida da Kathleen. Não sei se ela tá aí mais, Deus. Mas eu quero orar pela vida dela. Deus, aonde ela estiver agora, eu não sei o que ela tá passando. Só pelos comentários dá pra ver que não é coisa boa. Não é uma situação boa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda a tua filha Kathleen. Ter entendimento do que é pra fazer. Dá a ela direção. Dá a ela força. Ajuda, Senhor, a tua filha a entender qual o propósito que o Senhor tem na vida dela aqui na face da terra. Tira a angústia, a tristeza profunda que ela disse aí no comentário. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia dos teus filhos. Tenha misericórdia, Deus, de cada um que aqui se encontra. Tem misericórdia do Ademir, da Edja, dos demais irmãos que já está aqui também, Deus, que se encontra aqui. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a minha oração a Ti, Deus, que essas almas venham ser alcançadas com graça, com misericórdia, com bondade, com favor, que a gente nem merece, Deus, mas que o Senhor dá.
Por meio do Espírito Santo, ministra sobre ele, ministra sobre ela a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Coloca desejo, Pai, nos nossos corações de estar na tua presença. Que a gente venha ter mais vontade, Deus, de estar na presença do Senhor do que fazendo outras coisas. Em nome de Jesus. Amém, gente. Eu tô com a garganta muito irritada. Eu acho que é por causa do cimento, gente. E aqui também está... Eu tava numa obra ali, né? E também, gente, por causa do frio aqui, quando faz frio, a garganta da gente seca muito. Mas eu estarei orando por vocês, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, né? 3 horas da tarde, se Deus nos permitir, nos conceder. Amém? E quem sabe um dia também eu faço live de noite, né? Que às vezes algumas pessoas só podem entrar à noite, né? Que trabalha pela tarde, pelo dia, enfim. Mas aí é Deus que tem que dar a direção, eu tenho que fazer planos, né? A glória de Deus. Mas é isso aí, tá bom? Edja, muito obrigada, viu? Amém, irmã, eu recebo, viu? Ademir também, glória a Deus pela sua vida. Tchau pra vocês, viu? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus. A Luciane, tem muita gente aí, viu? Muito obrigada a todos, as irmãs e os irmãos, tá bom? Que ajudou a live de alguma forma. Edja, eu sou de Água Boa, Minas Gerais. Eu moro no interior mesmo, né? É roça, gente. Mas eu me encontro, né, agora em Capelinha, Minas Gerais, também é pertinho da cidade de Água Boa. Tá bom? Aí quando eu tô aqui eu consigo fazer muitas lives, né? Por causa da internet é boa. Mas lá na roça, é na casa do meu pai que tem internet. Mas na casa onde eu moro, né? Que eu moro com meu irmão, não tem internet. Então fica bem difícil fazer live. Ela falou que está em Pernambuco, meu Deus. Glória a Deus, né? Estou voltando para São Paulo. Eu tenho vontade de ir em São Paulo. Eu tenho muitos primos e primas lá, mas nunca fui. Também sigo, né, uma pastora, né? Não sei se você sabe, a Sara Shiva, né? A missionária lá, a irmã pastora. Tá lá como pastora Sara Shiva, né? E ela é uma bênção, gente. Ela faz muitos congressos, né, de solteiros, congresso ali para ajudar, dar instrução, você no período de antes. E nossa, eu gosto muito de ouvi-la. Ela tem uma sabedoria divina do céu, né? Deus colocou isso na vida dela, né, para ela ajudar pessoas solteiras, né, que passa pelo processo do antes, né? Não cair no pecado, não cair no erro, não casar rápido, enfim. Porque hoje em dia o índice de divórcio tá muito grande. Mas glória a Deus, né? Pela vida dela e pela vida de todos aqueles que faz a obra com amor, né, gente? Com graça e com misericórdia mesmo pelas almas. Porque as almas precisam, né, de ajuda. Tem muitas pessoas que não entendem. É ignorante, né? Na parte bíblica, na parte do conhecimento que vem de Deus. Ah, eu sou daqui, mas fui pra lá e gostei, entendi. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Amém, viu, irmã? Deus te abençoe também. Tchau pra vocês, viu, gente? Até 3 horas da tarde amanhã, se Deus nos permitir, pra glória dele. Tá bom? Ademir, obrigado, viu? Deus te abençoe, irmã. Irmão, em nome de Jesus. Irmãs e irmãos, em nome de Jesus. Tchau pra vocês e até depois, viu?